Você que deseja emigrar para a Espanha, ou você que já está aqui na Espanha, você vai com certeza se identificar e até encontrar solução se você está tendo algum problema assim. Agora eu estou nesse momento migratório, só que eu não vou conseguir renovar. O que é que eu faço? Então fique aqui que esse episódio vai ser muito especial. Hoje estamos com um convidado mais do que especial. Doutor Leonan, mas ele me pediu para não chamar doutor, Por mas favor. é doutor com papéis, porque é advogado, tem mestrado aqui na Universidade de Salamanca e doutorado, então por isso chama doutor. Mas aqui a gente combinou de não nos chamarmos de doutor, Melhor. melhor, aqui estamos na intimidade. E convidei Léo para vir aqui porque ele tem um caso, o caso migratório dele, o planejamento migratório de Léo é de livro. Então, ele passou por 4 etapas diferentes e vai ser muito interessante. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa É um tarde. prazer aqui, Igualmente. de cara com a Ilha. De cara com a Ilha. Então, a primeira pergunta, por que Espanha? Por que Espanha? Eu tive um editor, né, que eu escrevo também e tem alguns livros publicados. É verdade, é poeta e esse ano ganhou um prêmio em Espanha como melhor livro de poesia Mas daqui. um prêmio pequenininho, da comunidade Mas é um autônoma. prêmio. E o meu editor fez mestrado e doutorado aqui. Davi. Davi de Medeiros Leite, é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho. E eu sempre digo que Davi plantou a sementinha de vir para a Espanha. Obviamente eu já tinha algumas inquietudes. Mas que momento você estava? O seu momento lá, você estava na graduação? Final Tinha da terminado graduação, de final da direito. graduação, exatamente. Estava terminando direito na UFRN e estava com vontade de sair do Brasil. Queria abrir os horizontes para outras perspectivas e outras experiências. E daí, em vez de fazer a festa de formatura, eu pedi para os meus pais pagarem uma viagem para a Europa, Sabia. que foi um presente da formatura. E eu vim e fui à Hungria com uma amiga minha que terminou a graduação na mesma época, Emeline, e nós fomos para a Hungria, para Espanha e para Portugal, exatamente. E gostei muito da Espanha nesse primeiro contato. E juntou com a sementinha que Davi havia plantado e essas minhas inquietudes, e eu disse, vou começar a pensar. Qual cidade da Espanha você tinha vindo? Salamanca, porque Davi estudou em Salamanca. Davi falou tanto de Salamanca, que tinha que vir a Salamanca. Salamanca ficou na minha cabeça. E até engraçado quando eu conto que eu cheguei a Salamanca e nunca me mudei de Salamanca. Eu também. Há 8 anos em Salamanca, as pessoas não costumam acreditar. E comecei a pesquisar, né? Em função dos meus interesses de estudo naquele momento. Eu queria conjugar os estudos de direito com os estudos de gênero e fui procurar mestrados nessa área e encontrei o mestrado da Universidade de Salamanca, que naquela época, não sei se atualmente continua da mesma forma, mas naquela época, junto com o mestrado da Universidade de Granada, eram os 2 únicos mestrados oficiais em estudos de gênero. Do assunto que você queria. Exato. E então a gente entrou no assunto que é visto de estudante, né? A estância por estudos. E nesse momento, eu lembro que Léo apresentou o visto dele no Brasil. Exatamente. No consulado, né? No consulado. Que corresponde ao consulado de Salvador. E aí acho que a gente poderia dar uma dica para o pessoal que está vindo, né? Hoje, como é que está? Que tipo de estudo a gente pode solicitar e aonde? Claro. A regra, né, atualmente é que esses pedidos se façam no consulado. É a regra geral. No entanto, dependendo do tipo de estudo, pode se apresentar diretamente em território espanhol. E aí, acho que é importante frisar os tipos de estudo que dão abertura para esse visto, né? Porque não é qualquer tipo de estudo. O que é que podemos dizer? Estudos superiores, né? Graduação, mestrado, doutorado. Que é o que a gente mais recomenda, que seja o nível superior,
ele logo vai abrir as portas para você seguir com o seu movimento migratório aqui. Quando, diferentemente, você vem com visto de estancia para estudar espanhol. Exatamente. Limita mais. Logo tem a formação profissional, que dentro do contexto brasileiro seria uma espécie de curso profissionalizante, mas aqui na Espanha existem formações profissionais de níveis diferentes, né? Exato. Então, é importante que seja, nesse caso, de grado superior. De grado superior. Uma formação profissional superior. Também pode vir para fazer ensino médio, Isso. por exemplo. E estudos de idioma. Mais estudos de idioma, qual a questão? Não podemos pedir diretamente em território espanhol. Exato. Com a modificação da lei esse ano, já proibiu e não se pode. Tem que ser realmente no consulado do país de residência. Léo falou sobre a formação profissional superior. E é uma saída muito boa para os brasileiros que desejam emigrar de forma regular à Espanha e que não tenha ensino superior. Porque, homologando previamente o ensino médio, dá para fazer uma formação profissional que a gente sempre aconselha, né? Quando a gente vem nas consultas, escolha alguma coisa que tenha saída para o mercado na Espanha. Faça o estudo do mercado. Olhe o que você gosta, mas o que vai dar trabalho para você. Tentando conjugar as duas esferas. coisas. Às vezes, a gente tem que pagar um pedágio, né? E talvez passar aí por alguns anos trabalhando no que não é uma coisa do nosso sonho. Mas se isso vai dar a você a sua regularização na Espanha, então pague esse pedágio e depois, lá na frente, a gente se adequa ao que realmente você ama fazer. E aí, também comentando dessa questão, quero solicitar esse visto na Espanha diretamente, né? Ah, boa! Já sei para onde você vai. Os prazos. Prazos, primeiro também, só em caso de títulos superiores, né? De cursos superiores. E o prazo. Quer comentar do prazo? O prazo, vamos lá. Vamos ver se eu consigo contar o prazo. Vamos lá. Com a nova modificação, tá, da lei, a gente tem que obedecer e verificar 2 prazos. O primeiro prazo é que você tem que apresentar esse pedido de estancia por estudo em território espanhol dentro dos seus primeiros 30 dias do visto turista. Esse é o primeiro prazo a obedecer, o momento da apresentação. O segundo prazo é que, do dia que você aplicou para o início da aula, tem que, no mínimo, ter 2 meses. É isso? Exatamente. Exatamente. 2 meses antes de começarem as aulas e que a pessoa esteja ainda num estado, na situação regular, dos né? 30 dias. Dentro do período Dos 30 de turista. dias. É turista, porque o brasileiro ele tem um período de 90 dias de estancia de turista. 90 dias. E você tem que apresentar o seu visto de estudante dentro desses 30. O que significa isso? Que, em hipótese alguma, você venha sem documentação. Você tem que ter feito todo o dever de casa antes de entrar no avião. Ter tudo. Ter a documentação documentação da matrícula. Você quer falar um pouco da documentação? Acho que fundamental sobre os estudos ter uma admissão, né, num curso e ter o abono. Agora, né? Eles pedem que esteja paga o curso. que estejam pagas as taxas de matrícula. Também há a escolha do curso, né? Presencial ou como muito híbrida com 50% presencial, e muito importante é que seja a tempo completo, né? A tempo completo. 20 horas. Seja, exatamente, por semana. 20 horas por semana. Outra coisa, que o centro de estudos seja um centro de estudos oficial. Porque nós já tivemos casos de que a pessoa queria fazer um curso no centro de estudos, eles disseram... Ele já veio, né? O cliente... Isso, já veio. Doutor Leonardo, né, Léo? Ele trabalha aqui com a gente no escritório. Então, a gente vai falar muitas vezes aqui dos casos que tivemos. E esse caso, ele já veio com a matrícula. Exatamente. E a gente foi verificar aí. E o centro de estudos, né, onde ele ia estudar, o centro de estudos não aparecia nem no RUCT, né, que é o Registro de Universidades, Centros e Títulos,
nem aparecia no registro estatal de centros docentes não universitários. E nós comunicamos isso. E ele disse, não, eu falei com a escola e a escola me garantiu que era oficial. Depois o que foi que tivemos? E aí a gente pediu um documento. E a escola disse que não tinha o documento. E a gente falou, olha, vai ser denegado. Não, aí o cliente disse, não, falaram que é oficial, oficial disse, olha, vai ser denegado. A gente deixou por escrito, o que é que aconteceu? Foi denegado. Foi denegado. Exatamente. E aí tem que ter muita atenção. Aqui na Espanha, por o visto de estudante ser uma entrada fácil, e depois eu explico minhas aspas, fácil, outra olhando, ela explica as aspas, porque existe, por ser um meio fácil de entrar, existe um comércio dentro da Espanha muito grande com a educação. De oferta. De né, oferta, nesse né? E qualquer cursinho, né, batiza um curso como mestrado, e não é. E nem é oficial o centro, a oficialidade é que a administração pública reconheça essa instituição como oficial. Na dúvida, vai para as grandes universidades, que aí não vai Exatamente. ter problema. As universidades estatais, sobretudo, né, as públicas que não vão ter não vão ter tanto problema nesse sentido. Porque às vezes ocorre de batizarem um curso como mestrado e ser uma espécie de especialização. né? Que nem formação profissional é. Exato. Eu coloquei as aspas porque no nosso mundo aqui profissional, a gente classificava apresentar um visto de estudante como fácil. E tem se complicado. E hoje está muito difícil. Porque a gente tem que, primeiro, a questão dos prazos. Os prazos, eles têm que serem cumpridos rigorosamente. Yaila, mas por um dia? Por um dia é denegado. Inclusive, tem havido muita Por denegação um dia nesse é sentido. denegado. Então, tudo que a gente está falando aqui não é, né, não, mas se eu não tivesse documento, mas se não for oficial e eu cumprir o restante dos requisitos, vai dar certo. Não, não vai dar. Tem que cumprir todos os requisitos e com alto rigor. Exato. O que mais temos, né? Então, eu acho que a gente falou um pouco, deu uma geralzão no de estudante, e aí terminou o mestrado, engatou no doutorado, mas a gente tinha que sair desse visto de estudante, porque o visto de estudante não conta para nacionalidade. Não conta para nacionalidade porque é o que aqui se chama de estância, né? Estadia. Não se considera um status de residência. E a opção que foi visualizada nesse momento foi uma autorização de residência temporal para a busca de trabalho, que já conta como residência, né? E importante para esse tipo de autorização de residência para pessoas que tiveram antes uma estância por estudos obrigatório de longa duração, né? Superior a 6 meses necessariamente, e que tenham terminado seus estudos num centro oficial e que o nível dos estudos concluídos seja pelo menos o nível 6 do Marco Europeu de Qualificações. Que é de graduação para cima. Exato, de graduação para cima. Fez estudos de idiomas, não vai habilitar para esse tipo de autorização de Formação residência. profissional, a gente, né, aí tem que ter suas ressalvas. Mas assim, então vamos lá, vocês veio para a Espanha fazer seu mestrado, terminou o mestrado e não conseguiu trabalho. O que faz? Então, a busca de trabalho, a autorização de residência para buscar trabalho é uma opção que não é a busca de trabalho de Portugal. Não é. Que todo mundo pergunta, não sei o quê. Não, não é. Essa busca de trabalho, ela tem um perfil muito concreto. O solicitante, ele tem que ter vindo de uma graduação, de um mestrado, de um doutorado. Ter concluído. Isso, né? Isso. Demonstrar que concluiu, e claro. Está no é... período ainda de vigência. Claro. Da instância. Do cartão de não residência. Pode estar irregular. Tem que ainda estar nesse período. Aí eu estou irregular. Então, a gente já não pode pedir esse. A gente já tem que ver outro. Outra alternativa. E documentação, Léo. Falei que documentação eu preciso para... Eu estou aqui, terminei, eu estou prestes para terminar meu mestrado, não estou encontrando trabalho.
Tem gente até que tá terminando o mestrado, trabalha de forma remota no Brasil, não tem interesse em buscar trabalho aqui, mas quer ficar aqui. E às vezes as pessoas aplicam esse visto porque não chega para o nômade. Uhum. O que ganha não chega para o nômade. Sim, sim, sim. E é uma saída. É uma É uma saída. saída que busca. Mas falei, que documentação a gente precisa? Primeiro, fundamental, demonstrar que concluiu os estudos. Parece óbvio, Mas muitas vezes não é tão óbvio. Porque tem gente que não defendeu, por exemplo, o trabalho para terminou finalizar. as aulas, mas Não defendeu o trabalho Então não o pode. trabalho final do mestrado, né? Já vamos ter um problema, porque vamos ter que ter pelo menos um certificado de notas de que foi tudo. Já, se não tivermos o título, o diploma como tal, porque aqui se demora a emitir, pelo menos que tenhamos um certificado dizendo que todas as disciplinas foram aprovadas, que o trabalho final foi defendido e que está concluído só à espera da emissão. Depois, ter meios econômicos. Demonstrar que tem meios econômicos para se manter. Qual é a facilidade nesse tipo de autorização? Que não necessariamente nós vamos ter que demonstrar extratos bancários, certificados de saldo bancário, né? Pode ser substituído por uma declaração em que a pessoa declara de forma responsável que tem, por exemplo, uma conta determinada no Brasil e que eu tenho 10 mil euros nessa conta. Tenho uma conta na Espanha e tenho 6 mil euros nessa conta. Faz essa declaração responsável. Não obstante que vai ter oficina de estrangeria que pode aceitar só isso, ou vai ter alguma que vai dizer, não, eu quero ver mais. Sempre lembrando que a administração pública espanhola sempre pode pedir qualquer outro documento. Exato. Seguro médico. Seguro médico. Plano de saúde. Plano de saúde. Sem carências, sem coparticipação, com cobertura completa. A mesma cobertura dada pelo sistema público de saúde o mesmo espanhol. seguro que foi apresentado no visto de estudante. Exatamente. Exato. Tem que manter essa lógica. Quer falar sobre procedimento? Procedimento obrigatório, né? De forma eletrônica, apresentado. Não pode ir à oficina de estrangeria. Não pode ir à oficina de estrangeria. Apresentar lá, pessoalmente. Tem um prazo de 20 dias úteis para dar uma resposta. E caso a administração não lhe responda, não lhe faça requerimento, você pode pedir essa resolução favorável por silêncio positivo, porque a lei estabelece. Então, se a administração dormiu e você tem que fazer esse requerimento, olha, eu quero que você apresente aí, sempre é bom estar acompanhado de um profissional, sempre, para tentar fazer as coisas da melhor forma possível. E o prazo da apresentação, que tem que ser 60 dias antes de vencer o NIE cartão do estudante. Exato. Ou 90 dias depois, né, de vencido, sempre tendo aquela questão de que pode-se aplicar uma sanção por apresentar nesses 90 dias posteriores ao vencimento do cartão. Exato. E aí, essa autorização de residência é uma saída, conta como tempo de residência, só que ela tem um prazo. Ela tem aí um prazo de 24 meses e não se prorroga mais. Tá, se você está nessa situação, Aila, consegui um trabalho. Então, a gente vai já para pedir autorização de residência e trabalho. Aila, casei e fiz uma união estável com um espanhol. O que eu faço? Então, o que a gente faz? O que fiz uma união estável com o meu companheiro hoje e pedi uma modificação para uma autorização de residência como familiar de espanhol. Né? Na minha época era outro nome. Era outro nome. Hoje a gente chama de familiar de espanhol. Então, tem que se demonstrar, a união estável foi feita em território espanhol. Exatamente. Isso facilita muito. Também cumprindo com todas as exigências administrativas, né? da comunidade autônoma, que isso varia, né? De comunidade autônoma para comunidade autônoma. Na sua época já pedia convivência prévia? Pedia. Convivência prévia, ou seja, estar no mesmo domicílio 6 meses. 6 meses para poder registrar. Na minha época não pedia convivência prévia. Acho que continua 6 meses. Então assim... Aqui, né? Em Castilho e León. Porque em Barcelona são 12. 12 meses.
Mas assim, essa parte já é um caso à parte, né? São detalhes. Mas existe essa possibilidade. Você, com a busca de trabalho, se sentimentalmente teve uma união, seja com o cidadão da União Europeia ou com um espanhol, tem essa opção de modificar. Léo fez essa modificação e ficou aí quanto tempo? Fiquei com esse tipo de autorização de residência por 3 anos. 3 anos? 3 anos. Não, fiquei menos, porque eu pedi a Menos. nacionalidade antes. Foi. Fiquei por menos de 2 anos, então. Não lembro mais. E aí, depois disso, cumpriu com o tempo de residência de 2 anos. Você deve ter ficado 1 ano de busca de trabalho, depois 1 ano de familiar. Claro, porque na minha época a busca de trabalho era 1 ano 1 e ano e se depois prorrogava por 1 por ano outro mais. ano. Então foi isso. Eu fiquei 1 ano e depois modifiquei para familiar de Familiar de espanhol. espanhol. E aí eu fiquei mais 2 anos, é isso, até sair É. minha nacionalidade. E a nacionalidade, vamos falar um pouquinho dela, né? Que requisitos a gente precisa para pedir uma nacionalidade espanhola tão sonhada, né? Que todo imigrante o que deseja realmente é deixar a oficina de estrangeiria para trás, porque realmente é uma dor, um calo, né? É. É um tendão de Aquiles, o que a gente pode chamar eles? Mas não vamos falar mal, não, porque eles nos assistem. Mas é difícil. É difícil. Era sempre tenso, ter que renovar todo ano. E o bom de fazer com a gente também, quando o cliente contrata os nossos serviços, eles não precisam ir à oficina de estrangeiria. Quando eles vão até a oficina de estrangeiria, eles já estão com a resolução, já está tudo certo. Então lá já vai tudo. Só para expedir o cartão. É só para expedir o cartão, né? Então a gente pular essa etapa é um alívio. É um alívio, né? Talvez você esteja no Brasil, nunca sentiu aqui como é o clima da oficina de estrangeiria, mas é tenso. É pior do que o consulado para pedir um visto nos Estados Unidos. Acho que é um pouco ainda pior. Mas, enfim. Mas estamos aqui para pular essa etapa. Exatamente. E aí chegou, Léo cumpriu com os 2 anos. Cumpri com os 2 anos de residência, claro, pensando em uma pessoa que é nacional de um país ibero-americano, com 2 anos de residência legal e contínua, pode-se pedir a nacionalidade espanhola. O que é que queremos dizer? Vale a pena falar o que é legal e contínua? Acho que vale. Vale, né? Acho que vale. Legal é sempre com uma autorização de residência em vigor. Em vigor. Durante esses 2 anos. E contínua, sem ausências do território espanhol que superem 3 meses consecutivos, né? Que esse requisito da ausência, eu noto que quando as pessoas já estão realmente estabelecidas em território espanhol, que já começaram a trabalhar, não se torna uma questão realmente, né? Exato, eles já estão como incorporados, né? Já estão Exatamente. enraizados com a cultura espanhola. Realmente, a gente nota, né? Não existe tanta resistência com documentação, flui mais tudo. Uhum. E aí, você precisou fazer a prova do conhecimento do DELI? Não. Por quê? Não fiz a prova do DELI, né, de conhecimentos da língua espanhola, que o que se exige para a nacionalidade espanhola é no mínimo A2. Não fiz porque eu havia feito o mestrado e o doutorado em espanhol. E a língua em que se ministravam as aulas no mestrado e depois o doutorado, eu fiz a tese também em espanhol. E como eram títulos oficiais, em vez de apresentar um certificado de que eu tinha a prova do DLA2, eu apresentei os títulos, eles verificam a autenticidade dos títulos, né? E isso substitui. Mas você teve que fazer a outra prova. Tive que fazer a prova do CSSE de conhecimentos constitucionais e sociais da Espanha. Mas que é uma prova também que, para uma pessoa que está 2 anos sem problema residindo, bem tranquila. Às vezes as pessoas se preocupam, né, com essa prova, mas costuma ser algo mais burocrático, realmente. Eu vou só rebobinar um pouco, falar sobre dar continuidade, porque eu lembrei de um caso,
uma cliente, ela nos comentou que a nacionalidade dela tinha sido denegada, porque ela ficou irregular. E a gente, para estudar o caso, pedimos a documentação. E ela disse, mas eu nunca fiquei irregular, eu sempre renovei minhas autorizações. E ela não entendia, a gente menos, que não tínhamos participado, e a gente pediu a documentação. E o que aconteceu? Aconteceu que ela, por dias, ela ficou irregular, ela pediu, ela pensava que estava pedindo uma renovação, e na verdade ela estava pedindo uma inicial. Ela contratou uma assessoria, né? Exato, ela E ela contratou. achou que a assessoria havia pedido uma renovação, mas, na verdade, como já estavam fora de prazo Fora daqueles 90 dias, para né? pedir a renovação, pediram uma inicial. E ela Então, era família de um cidadão, de né? cidadão da União E aí pode Europeia. pedir aqui sem problemas. Exato. E por 2 dias. Ela esteve 2 dias irregular e a nacionalidade foi denegada por isso. Então, muita atenção quanto a isso, porque sim, eles verificam, e é óbvio que fazem isso porque a nacionalidade é por residência. Então, o mínimo é residir aqui. E falando nisso, é importante falar sobre a não ausência. A não ausência do território espanhol. Porque hoje, e eu quero enfatizar, hoje, o critério do Ministério de Justiça é que não pode ter uma ausência superior a Há 3 meses consecutivos. 3 meses consecutivos. Mas por que eu digo hoje? Porque esse critério pode modificar. E se você vem à Espanha com esse objetivo, se organize para pelo menos ter esses 2 anos, não ter essa ausência. Vai de férias, volta, passa poucas semanas, volta. Não cair tudo que passa de 45 dias fora, hoje eu digo que está em risco. Está em risco. E o Ministério da Justiça, eles não vão, acho difícil, né? Posso até pagar minha língua, mas dificilmente eles vão dizer, vamos mudar o critério e a partir de 1º de janeiro de 2026 é novo critério. Não. Como é que a gente se inteira? Denegações que vêm, né? E aí a gente se inteira. Então, organizar para não estar fora. Mas nesse período, tudo que passa para mim de estar fora da Espanha, de 45 dias, como a gente está vendo muitos movimentos políticos, não sabemos, né, se realmente, né, vai se concretizar a nossa intuição de fechar o cerco, e aí para você não ser pego de surpresa, e todo um planejamento migratório ir por água abaixo, né? E muitas aqui é tu vezes... facho, como diz na minha cidade. Aqui é tu facho. Se aquieta. Muitas vezes as pessoas pensam que eles não vão descobrir, né? Às vezes tem essa forma de, não sei, o passaporte é confuso, os carimbos no passaporte são confusos, ou vamos supor, não vou apresentar uma página do passaporte Sim. que pode ser complicada em função dessas ausências. E aí terminam descobrindo. Não adianta brigar nesse sentido. Você lembra de um caso que um cliente contratou a gente só para explicar o passaporte dele? Teve um requerimento. Lembro. Esse cliente ele apresentou só o processo dele, da nacionalidade. O passaporte dele era muito confuso, realmente. Muito confuso. E aí o Ministério fez um requerimento dizendo aqui, meu senhor, me explique aí seu passaporte, porque a gente não está entendendo. Pedindo as passagens, provas, todas as passagens, para saber realmente quando ele entrou, quando ele saiu. E a gente preparou, a partir de uma tese, um dossiê de documentação. 40 páginas de documento. Para Para explicar Léo tá realmente. rindo agora, mas quando estava lá trabalhando, a gente suava frio, porque realmente foi uma tese e um dossiê de documentação para demonstrar. E conseguimos esclarecer. Mas tenham cuidado que o bicho está pegando aqui. E O que mais de nacionalidade? Para a gente fechar. Eu queria retomar só... Eu tenho uma última pergunta. Diga qual é a pergunta. Não, retoma. Não, eu queria retomar a autorização de residência para familiares de pessoas com nacionalidade espanhola. Ok. Né? Que nós temos aí
vários perfis que podem se encaixar para essa autorização de Verdade, residência. verdade. O cônjuge do familiar de nacionalidade espanhola, a união estável, nós temos os filhos da pessoa com nacionalidade espanhola ou os filhos do cônjuge ou da união estável, desde que esse cônjuge ou essa união estável residam, venham residir na Espanha, também menores de 26 anos, né? Ou se for maiores de 26 anos, tem que se demonstrar Com provas documentalmente. provas a dependência econômica. Não vale dizer, não, dou dinheiro e Não. mantenho. Não. A dependência econômica tem que ser demonstrada assim, bem criteriosamente. Eles não aceitam qualquer coisa. Exatamente. Também, pai e mãe de uma pessoa de nacionalidade espanhola menor de idade, sempre que se convivam e também sempre que estejam em dias com as obrigações paterno-filiais. Exato. Quer explicar essas obrigações? Sim, por exemplo, se o casal se separou, né? Porque assim, a regra geral é que todos estejam convivendo na mesma casa, mas o casal se separou. E aí o pai vai ficar de fora, se está morando com a mãe, por exemplo? Não vai ficar, desde que se demonstre que ele está cumprindo com as obrigações paterno-filiais, que é basicamente que esteja pagando a sua pensão e cumprindo com o regime de visita, tudo que estiver no convênio regulador. Também, se a pessoa for menor, muito bom apresentar um certificado de que o menor está escolarizado, Exato. estando na idade de escolarização obrigatória, né? E também, por último, eu queria ressaltar também a possibilidade do perfil de filhos de pai ou mãe que sejam ou tenham tenham adquirido uma nacionalidade espanhola de origem. De origem. E aí é para o pessoal da LMD. Da Lei da Memória Democrática. Da Lei da Memória Democrática. Então, você que seu pai e a sua mãe adquiriu a nacionalidade pela Lei da Memória Histórica. Também. E você nem entrou na Memória Histórica e nem entrou na Memória Democrática. Tem a opção de pedir uma autorização de residência. A gente teve até um caso de um cliente nosso que queria apresentar aqui a Lei da Memória Democrática aqui, e a mãe dele tinha adquirido pela Lei da Memória Histórica e a gente tramitou justo essa autorização para ele morar aqui e poder apresentar aqui. E também tem a possibilidade de pedir essa autorização de residência e depois pedir a nacionalidade por residência, né? Também. Então, assim, os que ficaram de fora, tanto da memória histórica ou na Lei da Memória Democrática, eles são maiores e o pai ou a mãe já tem concedida, tem que estar concedida. Então, por exemplo, se sua mãe você não entrou, e se sua mãe ou seu pai entrou e não está concedida, não é o momento. Tem que esperar ela oficialmente ter a certidão de nascimento espanhola dela, para poder. Mas muito bem lembrado, como sempre, você é muito oportuno. Você queria me perguntar a algo? última pergunta. Então, vamos lá. O objetivo da gente hoje aqui é poder, né, transladar as suas experiências, né? Que hoje você é um cidadão espanhol, né? Já aqui, já arraizado, mas há muitos anos atrás, você chegou com muitas incertezas, né? E talvez nem imaginasse o presente que o mundo lhe deu, né, hoje. Mas assim, eu queria saber de você, quando você chegou, né, tente se transportar lá para há 8 anos atrás, e qual foi o seu maior desafio? Assim, você se embarcou, saiu, sua instância por estudo, estou indo estudar na Universidade de Salamanca, fazer um mestrado. O que deu aí o frio na barriga? Nosso primeiro frio na barriga foi, tô indo sozinho, né? Eu tinha 20 para 21 anos. E eu disse, nossa senhora, tô indo sozinho, né? Tenho que resolver as coisas por mim mesmo. Depois de chegar, quando começaram Mas você tinha a Ilha aqui, que já tinha os áudios também, mas tinha que pegar o voo sozinho. Tinha que pegar depois o ônibus para Salamanca sozinho. Sem esse conhecimento do idioma, né? Eu lia algo em espanhol, mas eu realmente acho que eu vim aprender a língua morando aqui.
e tinha muito receio, porque eu dizia, Desculpa. nada. Eu tinha muito receio porque eu dizia, vou para um ambiente acadêmico e eu pensava, vão esperar um nível de conhecimento do idioma muito alto, né? Você Que eu tinha falar, medo de não saber se comunicar no tinha medo. ambiente Eu universitário. sou professor, eu sou filho de professora de língua portuguesa, então eu queria falar espanhol e falar muito bem. E isso me angustiava muito. Isso até me bloqueava quando eu ia fazer coisas simples. Eu lembro, por exemplo, ir ao supermercado. Mas, claro, eu tinha que me expor a todas essas situações para poder descobrir essa capacidade de lidar com Com essas adversidades por adversidades, mim mesmo. que não tinha Que, outra pessoa, não tinha quem claro, mandar, né? Vai, pai, vai, mãe, falar por mim. Não tinha, e tem que pode ir lá. parecer uma bobagem, mas cada pessoa tem suas inseguridades, né? E depois também foi bastante complicado entender alguns aspectos da cultura espanhola. O contato com a estrangeiria era muito É, gatilho de ansiedade. Estrangeiria, a oficina de estrangeiria era o local que as pessoas que não contratam um serviço profissional têm que ir pessoalmente encarar as feras. Claro, porque quando Sem saber falar. claro, claro. E eu, quando fui seu cliente, você fez toda a gestão de matrícula na universidade, etc e tal, não me preocupei com nada disso. Mas depois das renovações, eu Tu fiz as foi renovações sozinha. por mim mesmo. E aí, claro, eu ia pessoalmente à oficina de estrangeiria. E tu já E estava aqui 1 ano, né? já estava, mas mesmo assim era Mesmo assim. angustiante. Me dava um pouco de ansiedade. Eu dizia, meu Deus do céu, se de repente for aquele funcionário. Aquela, É, aquela aquela funcionária funcionária. que é muito, enfim. É. É, mas Mas são provas, eu nada. acho que essas adversidades, elas são importantes e faz parte do crescimento das pessoas que tanto imigram ou vêm só passar um período aqui na Espanha, né? Que diz, ó, se eu fui capaz de lidar com isso, então assim, volta para o Brasil com a bagagem fenomenal. E a última pergunta, me fale qual foi o melhor da Espanha, assim, o que que você diz, nossa, vale a pena morar aqui? O melhor da Espanha, a tranquilidade com a qual eu caminho pelas ruas e os amores e amigos que a Espanha me deu. Acho que isso é o mais bonito que qualquer espaço possa dar para a pessoa. Que legal, que legal. Pois eu quero agradecer Eu que e agradeço. foi muito bom a presença. Espero que vocês gostem, espero que a experiência de Léo aporte. Realmente ele é um planejamento migratório de livro. E se vocês têm dúvida, escrevam aqui nos comentários, que vai ser um prazer também poder ajudar vocês.